Na manhã desta sexta-feira iniciou-se então na quarta zona, aqui em Cruzeiro do Sul, a carga e também os lacres das urnas eletrônicas, que consiste na transferências para as urnas eletrônicas dos dados dos eleitores de acordo com as sessões eleitorais, bem como dos candidatos que concorrerão nas eleições. Em seguida serão colocados os lacres nos compartimentos das máquinas, devidamente assinalados pelos juízes eleitorais, inclusive aqui em Cruzeiro do Sul, das respectivas zona eleitoral. Promotores e também representantes de partidos e coligações poderiam participar, só que a gente não viu nenhum deles aqui. O juiz então fez a averiguação nas urnas eletrônicas e liberou então para que o processo continuasse. Eu conversei aqui em Cruzeiro do Sul sobre os lacres e também a diferença das urnas eletrônicas que são feitas no primeiro turno para o segundo turno com o Willis Sandro, ele que é um dos técnicos aqui da quarta zona. Vamos acompanhar. No primeiro turno, as urnas elas estão zeradas, sem nenhum tipo de informação. E aí a gente traz de Rio Branco, no caso, né, onde são gravados os cartões de memória. Esses cartões eles contêm informações de candidatos, de eleitores, as biometrias, as fotos. E aí eles são inseridos no primeiro turno nas urnas, né? A gente passa esses cartões como se fosse tipo de instalação, né? Do sistema operacional, dos dados dos eleitores. E aí elas ficam prontas para irem para a sessão. No segundo turno, a gente utiliza somente um outro tipo de cartão de memória, que é a chamada MR, mídia de resultado. Então, é um processo de transição para o segundo turno. Então, esse cartão de memória, ele só contém a informação de quais cargos e quais candidatos vão para o segundo turno. Então, de forma bem semelhante ao primeiro turno, a gente vai fazer o procedimento aqui hoje, né, durante esses dias e até domingo, fazendo essa transição. Então a gente vai pegar as urnas novamente, colocar nas bancadas, a gente vai colocar esses cartões, aliás, só um cartão, né, em cada urna, e ela vai transitar para o segundo turno. Então a gente faz novamente o lacre agora simplificado, porque a gente vai lacrar tão somente o lugar que a gente coloca essa mídia, que chama mídia de resultado. E aí, acabada essa parte, né, ela fica pronta para ir para a sessão e a logística ela se mantém idêntica ao primeiro turno, ou seja, a gente vai ter que ter todo o aparato, a estrutura, para poder enviar para os LDA, né, local de difícil acesso, zona rural e também zona urbana, em todos os 5 municípios que compõem a quarta zona. Agora, nesse primeiro turno, quantas urnas deram problemas aqui na região do Juruá? Isso, na quarta zona, que são compostas por 4 municípios, a gente registrou 4 urnas que tiveram que ser substituídas, né? É um número muito bom para um total de muito mais de 500 urnas e a gente espera que nesse segundo turno também se mantenha esse baixo número de substituições de urnas. Para o estado do Acre, somente candidatos à presidência irão concorrer ao segundo turno, mas quantos candidatos estão aptos para votar nesse segundo turno? Em relação aos candidatos, são só 2, né, por conta do cargo, né, que é para presidente. Então, na urna, quando o eleitor chegar para votar, ao invés daqueles 5 candidatos anteriores, 5 cargos, né, agora possui somente esses 2 candidatos que é para cargo de presidente. A gente teve muito problema aqui em Cruzeiro do Sul, suponhamos que em outras regionais também, em relação à demora dessas urnas a contabilizar esses votos e também as pessoas conseguirem votar. Fluxo de pessoas dentro das cabines. Com somente um voto, a pessoa vai ter um fluxo maior dentro das cabines? Acho que vai fluir melhor? Isso, nossa expectativa é que flua muito mais rápido, né? Primeiro que, não só por conta do número de candidatos, que são apenas 2, né? Porque só tem um cargo, e o outro porque agora no segundo turno, os nossos mesários também já estão mais, digamos assim, mais preparados para fazer o acompanhamento do eleitor, no sentido de identificar a biometria deles, ou seja, colocar ali no leitor terminal do mesário. Então a gente pensa que essa parte aí vai ser mais tranquila do que no primeiro turno.